Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no nosso Psicologando de hoje. Eu sou Josiele Valverde. Para você que já é inscrito no canal, muito obrigada pela sua visita nesse dia. Obrigada por compartilhar comigo dessas reflexões. Já deixa seu like, compartilha esse papo com seus amigos. E para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Já ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos papos e bora psicologar com Josiele Valverde. Nesse dia, eu gostaria de falar com vocês de um assunto assim um pouco mais estratégico. Vamos alinhar aí algumas questões voltadas para a parte prática do nosso dia a dia. É claro que sempre vai estar aí imbricado de várias questões subjetivas, emocionais, conflitos aí de ordem mental, de relacionamento, do que fazer ou não fazer, mas eu gostaria de trazer para um aspecto bastante prático, que é a questão do investimento de tempo e recursos. Eu vou usar essa linguagem, mas trazer ela para o contexto psíquico, de maneira que vocês possam refletir, que a gente possa aqui bater um papo hoje sobre onde é que eu invisto o meu tempo, onde é que eu invisto os meus recursos. E quando eu digo recursos, podemos falar sim sobre recursos financeiros, recursos de comportamento, aquelas atuações que a gente tem no desenvolvimento, na representação dos papéis que temos aí no nosso dia a dia, recursos materiais, recursos mentais. Então, eu sou uma pessoa dotada de vários recursos. E esses recursos, eles vão se constituindo no nosso dia a dia, na medida em que eu me desenvolvo enquanto pessoa, na medida em que eu me desenvolvo nos relacionamentos, na medida em que eu estudo, tanto de forma acadêmica e metodológica, quanto estudos aleatórios pela internet, pesquisas individuais, e na maneira como eu vou adaptando e assimilando esses recursos todos nos meus relacionamentos, no meu dia a dia, nos meus entraves e nos meus desentraves. E utilizando esses recursos de uma maneira consciente, não é assim, pleno de quem eu sou, eu administro melhor o meu tempo e as minhas relações. Então fica aqui uma pergunta: onde você investe esses recursos? De que maneira que você faz esse diálogo de você com o mundo, investindo os seus recursos nos seus relacionamentos? De uma maneira mais prática, mais dinâmica, fazendo o que dá na hora que dá? De uma maneira mais sistemática, com mais regras, mais engessadas, eu diria, porque eu nasci assim, eu cresci assim, foi isso que eu aprendi, então é isso que eu vou fazer. Bom, se está dando certo dessa maneira, continua por esse caminho. Mas se não estiver dando certo, nesse nasci, cresci e é assim que eu sou, se alguns relacionamentos estão um pouco confusos, você está um pouco distante das pessoas ou elas de você, se a dinâmica do seu dia, seu tempo e a sua atuação aí no trabalho, na família, nos relacionamentos sociais, se não está contento, pois então é um excelente momento para você refletir sobre esse investimento dos seus recursos. As pessoas costumam dizer da importância de um checklist, não é? Quais são suas prioridades, como você organiza seu tempo, suas tarefas, seus recursos, e colocar isso numa forma de lista para que você vá fazendo tiques, não é? Na teoria,
isso é excepcional. Quando você lida com um checklist num âmbito profissional, funciona perfeitamente. Nem sempre, eu sei. Quando você lida com pessoas no seu trabalho, o checklist ele serve como um norte. Ele é um princípio organizador do seu dia, das suas tarefas, em conjunto aí com as tarefas de outra pessoa, de outro setor, de outra função. Mas quando você lida com essa subjetividade humana, em que cada um está num timing diferenciado, somente esse checklist tende a ter aí algumas falhas e ele precisa sofrer algumas alterações e algumas adaptações. Então a minha pergunta para você é: você lida bem com essas adaptações, com essas alterações? Se sim, mais um joinha aí para você. Se não, também um outro ponto aí de reflexão e de revisão, eu diria. Quando você monta um projeto, quando você planeja algo, precisa haver aí uma folga, eu diria, emocional, para que você dê conta de lidar com a frustração de um plano não concretizado. Quando você tem esse espaço para onde você vai direcionar o que porventura não tiver dado muito certo, flui com melhor harmonia, flui um pouco mais satisfatório. Quando você já está bem estabelecido nessa folga emocional, então é hora de partir para uma ampliação, para uma expansão dessa sua lista de planos que talvez esteja somente sob o seu ponto de vista. Até agora a gente está aqui falando de uma questão mais profissional. Mas e quando você pega essa listagem, esse checklist e coloca ele na sua vida pessoal? Você está lidando, além da subjetividade humana, com todas as questões emocionais que envolvem os relacionamentos. Quando você fala de um aspecto profissional, a relação ela não tem tantas nuances assim de afeto. Mas quando você está num ambiente familiar, investir recursos de forma mais harmoniosa não é a tarefa mais simples. Mas a pergunta principal para essa nossa reflexão de hoje, que você leva aí então para o seu dia a dia é: até que ponto o investimento dos seus recursos na sua vida pessoal tem sido satisfatório e prazeroso para você? Até que ponto você consegue parar e observar o quanto o outro tem investido nessa relação? E quando você percebe o seu investimento no seu recurso e também consegue ampliar, expandir aí a sua visão para esse investimento, para esse recurso do outro, como fica o diálogo? Há alguns papos atrás, falamos sobre a questão do respeito e do ciclo da violência quando falamos de intolerância. Quando você tem um ponto de vista, quando você tem um aspecto favorável para alguma parte aí do seu dia a dia, se você é mais racional, se você é mais emocional, se você é mais dinâmico, se você é mais ponderado, enfim, você consegue observar no outro qual é o ponto favorável que ele tem que pode acrescentar na sua vida? Sim, pessoal, porque as relações afetivas, elas fazem esse processo construtivo. Quando você observa a maneira como você investe o seu recurso no seu relacionamento e você consegue ampliar e perceber, também falamos sobre percepção em vídeos anteriores, dá uma conferida no canal, você percebe aí no outro
como ele investe e o que ele investe, e existe um respeito e uma clareza de afetos nesse meio aqui entre você e o outro, a relação torna-se absurdamente construtiva. E é por isso que eu trago hoje essa reflexão de investimento de recurso. Porque se você não observa o quanto você investe e o que você investe nas relações, fica um processo muito fragmentado. Nem você cresce, nem o outro cresce, e você não consegue perceber o que falta para que você alcance as coisas que você deseja, os seus objetivos a serem concretizados. Um exemplo disso é a respeito de estudo, por exemplo. Então, se numa relação você percebe que investe muito tempo numa coisa que é desgastante, e aí você tá lá envolvido com problemas profissionais, problemas familiares e vários problemas, mas você não consegue perceber dos seus recursos positivos, quais deles podiam ser aprimorados para transformar isso em conhecimento e daí então em prática e talvez numa solução financeira melhor. Provavelmente é possível que nessa solução financeira melhor a sua relação pessoal também se torne melhor. Parece um pouco complexo esse investimento de recurso, mas o nosso papo de hoje é justamente para lançar essa reflexão na sua dinâmica de vida. De quais recursos você dispõe? Mentais, materiais, emocionais, comportamentais. E quais você ainda não identificou? Quais seriam necessários para você alcançar uma relação mais plena, uma vida mais plena? Então fica para vocês hoje essa dica de ouro. Observe quais recursos você tem e como você os aplica no seu dia a dia. Observa também quais os recursos que esse outro que você convive, e aí eu expando, não é um casamento ou um namoro ou a relação pais e filhos, mas qualquer relação, quaisquer outros que sejam esses, observa os recursos que eles têm e como eles investem esses recursos. As relações humanas são feitas para troca e é essa troca que enriquece o nosso dia a dia. Muito bem, pessoal. Guarda essa reflexão do investimento de recursos e bora comentar aqui o que você acha sobre isso, o que você pensa sobre isso. Já pensou? Nunca pensou? Começou a refletir, desistiu, mudou de caminho porque veio uma pandemia que distanciou mais do que somente a questão social. Mas comenta aqui embaixo. Vamos expandir aí, vamos ir dando forma a essas nossas reflexões para que elas não fiquem só num imaginário, numa autoajuda, para que de fato saia desse pensamento um pouco mais abstrato, um pouco mais filosófico e que a gente consiga de verdade aplicar isso no nosso dia a dia para cada vez mais pessoas alcançarem esse entendimento, essa compreensão de si mesmos, tornando aí o nosso mundo, a nossa vivência cada vez mais plena e consciente. Um grande beijo, até o nosso próximo papo.